A paz, Senhor, estimados irmãos, sejam bem-vindos à MF, a todos os irmãos que são novos no grupo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Para a meditação no dia de hoje, vamos ler o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia Sagrada 9 e 10, a Bíblia diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque em dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoe muitíssimo e que amplifiques meus termos. Que a tua mão seja comigo e não permitas que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Quero partilhar nesse período da manhã com os irmãos o tema: a oração a Deus remove maldições. Amém? A oração a Deus remove maldições. Glória a Deus. E que o Senhor possa usar essa palavra para confortar corações e para renovar a fé de muitos. Queridos em Cristo Jesus, esse jovem Jabes, ele era da família dos escribas, era levita, e diz as escrituras que ele recebe esse nome, que na realidade não é um nome de bênção, é um nome que significa filho de dores. No hebraico significa aquele que causa sofrimento. E esse jovem nasceu e a sua mãe lhe colocou esse nome, de certeza não significava a bênção de Deus. Até porque a lei diz claramente em Números capítulo 6, versículo 27, que todos os filhos tinham de receber o nome do Senhor, ou seja, um nome que exaltasse o nome de Deus e não um nome que trouxesse tristeza ou que representasse descontentamento. E nessa senda eu quero dizer que se calhar pode ter alguém que está me ouvindo, que está com dificuldades na sua vida, porque foi amaldiçoado, foi lhe dado um nome que não representa a bênção, e a pessoa vive em dificuldade o tempo todo e se calhar não entende o que se passou. Mas a Bíblia vai aqui dizer que o próprio Jabes percebeu o significado do seu nome e então ele resolveu orar. A oração vai acabar anulando qualquer palavra, qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer linguagem torpe que te prende ou que prende a sua vida. Existem pessoas que têm o nome, por exemplo, de falecido, outras têm o nome de sofrimento, outras têm um nome de azarado, enfim, e a pessoa às vezes vive nessa dificuldade, vai vivendo e às vezes ele nem percebe a origem do seu nome, que conflito as famílias tiveram, enfim, mas pela oração nós podemos orar a Deus para poder contrariar qualquer intenção maligna. A Bíblia diz que Jabes orou, por irmão entender bem, o filho de dor, o filho que causa dor, acabou orando e o próprio Deus atendeu a sua oração. Diz a Bíblia que o próprio Jabes fez dois aspectos aqui, estão todos no versículo 10. Diz assim: Jabes orou de forma oposta, para perceber, aqui o primeiro ponto a entendermos. Jabes orou de forma oposta ao seu nome. Ele era conhecido como filho do sofrimento, e ele orou para que Deus lhe abençoasse, para que se tornasse um filho de bênção, para que se tornasse uma pessoa de bênção. É essa a razão da nossa oração. Nós temos que orar a Deus para contrariar muitas das vezes as línguas que se levantam contra nós. E a Bíblia Sagrada ainda diz que toda língua que se levanta contra ti em juízo tu a condenarás. E às vezes nós temos que orar a Deus pelas nossas famílias, para neutralizar, para condenar qualquer tipo de maldição, de palavra torpe, de linguagem torpe contra os nossos filhos, de linguagem torpe contra o nosso trabalho, de linguagem torpe contra o nosso dia a dia. Nós temos que orar a Deus. E diz a Bíblia que esse jovem, no versículo 10, ele orou a Deus, mas ele orou de forma oposta do significado do seu nome, pedindo então a bênção do próprio Deus. O segundo aspecto que podemos rever aqui nesse texto é que ele orou para que a mão de Deus estivesse sobre ele e que Deus não permitisse que ele fosse afligido. Ah, meu Deus! Queridos e amados irmãos, nós precisamos orar para que a mão de Deus esteja conosco. A Bíblia diz que não era
um homem que andava com o próprio Deus. A Bíblia diz que o próprio Davi, inclusive, era um homem que era segundo o coração de Deus. Se nós orarmos a Deus para que Deus esteja conosco e para que nenhum mal Deus permita que chegue até nós, irmão, podem proferir a praga que quiserem, podem dizer a linguagem que quiserem, podem amaldiçoar como quiserem, nada vai acontecer. Por quê? Porque a tua vida está na permissão do próprio Deus, porque a tua vida está sob a direção do próprio Deus. E a pessoa, quando aceita Jesus Cristo e ele percebe que o seu nome carrega algum mal, e ele identifica isso e ele entra em oração, então a Bíblia vai dizer que nenhuma maldição mais há para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que lhe servem em verdade. A Bíblia ainda vai dizer isso em Romanos capítulo 8, nos versículos 1. E a Bíblia diz que esse Jabes, pela sua oração, a oração dele foi atendida. Foi atendida, e o versículo 9 expressa mesmo isso. Olha, Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. Veja só o que Deus fez. Deus resolveu pegar aquele que tinha tudo para dar errado, que não teve a bênção da mãe, que não teve a bênção dos pais, e agora Deus está aqui a mostrar que a sua bênção está acima da bênção do que qualquer homem pode proferir. E é exatamente isso. A Bíblia Sagrada vai dizer em Tiago capítulo 5, onde ele chama a atenção de que, olha, a bênção, ou seja, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 17, vai dizer que pode muito em seus efeitos. Ou seja, se o irmão orar, se o irmão crer em Deus, Deus pode resolver qualquer situação, Deus pode alterar qualquer situação, Deus pode contrariar e até abrir porta que homens fecharam, dizer que ela daqui para frente não vai avançar, ou ele daqui para frente não vai avançar. Deus pode contrariar tudo isso. Por quê? Porque a bênção de Deus está acima de tudo. O sangue de Jesus Cristo está acima do que o sangue dos laços humanos entre homens. Então eu quero convidar os irmãos nessa manhã a meditarmos nesse aspecto, que a oração a Deus muda ou remove maldições. A oração a Deus guia as nossas vidas. A oração a Deus faz com que Deus ultrapasse e supere qualquer dificuldade que nós tenhamos. E quero convidar os irmãos então a orarmos a Deus pelas nossas famílias, a orarmos a Deus pelos nossos amigos, pelos nossos trabalhos, e aproveitar também a oportunidade para poder convidá-los a orarmos a Deus pelo nosso irmão do Moçambique, irmão Sebastião, que mandou aí a mensagem, apresentou a sua condição. Então quero convidar os irmãos que nesse primeiro período da manhã de oração, que vamos aproveitar, orar a Deus a favor da vida um dos outros, para que Deus ultrapasse a situação de cada um, porque podemos estar todos nós no mesmo grupo, mas só Deus sabe a condição e os vales que cada um de nós está a ultrapassar. Então é importante que cada um de nós leve as cargas uns dos outros. Que Deus abençoe essa família MF, Missões Sem Fronteiras, e que o Evangelho continue sendo propagado. Pelo nome de Jesus e pela autoridade de Cristo Jesus, cremos que nenhuma maldição e nenhuma autoridade de poder maligno sobrepõe o nome de Jesus Cristo, porque Ele foi exaltado acima dos céus, acima da terra e por baixo dessa terra. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.